O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 14 anos de existência, sabe que proximamente ao aniversário de nossa cidade, iniciamos uma série de entrevistas, sobretudo lhe oferecendo informação de utilidade pública. No que se refere também aquelas oportunidades de promover, de potencializar o desenvolvimento econômico em nossa cidade. Desta forma, estaremos conversando nesta edição de hoje com uma ilustre personalidade bastante conhecida da sociedade friburguense e que tem atuado, sobretudo, nesta vertente, coordenando um programa da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro voltada para a integração dos municípios do estado, com ênfase no interior fluminense. Certamente será uma oportunidade de entendermos melhor esta proposta e, sobretudo, percebermos que Nova Friburgo também tem o seu protagonismo. Evidentemente, colhe os ônus de ser polo da região, mas também bônus, especialmente neste ano de eleições, em que os olhares atentos dos candidatos se voltam para as montanhas friburguenses. E reitero, como sempre, que votar é escolher. E desta forma você precisa estar atento a essas movimentações. Nas próximas edições teremos a oportunidade de conversar com outras autoridades. E já chamo a sua preciosa audiência para a edição da próxima semana, quando conversaremos com Nicole Cipriano, secretária municipal de saúde, por entendermos que este é um tema que preocupa e, eu diria, agoniza boa parte da população friburguense que precisa de serviços públicos na área da saúde com eficiência, com comprometimento e, sobretudo, com zelo pelo dinheiro público. Nas edições de maio, conversaremos com outras autoridades, inclusive prefeito Johnny Maicon, que já confirmou a sua presença em 2 edições, e ex-prefeitos, que terão oportunidade de se manifestar no programa Cidade Real, como nesta ocasião o convidado também o fará. Não obstante ser um garoto, e assim me atrevo a chamá-lo, até porque é bastante novo, certamente já tem uma trajetória consolidada, sobretudo no que se refere à administração pública, tendo também notória participação no meio acadêmico, que desempenha funções extremamente elogiáveis há uma década. Vale acompanhar atentamente esta edição, que certamente lhe surpreenderá. Com a proteção de Deus, de Santa Rita de Cássia e com os trabalhos técnicos de Lídia Dias, Charles Torres, Luiz Marcelo IR, Rafael Teixeira, sob a coordenação atenta e criteriosa do eclético Marconi JR, nosso romântico operador técnico, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 737 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio dos nossos patrocinadores,
diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 18 de abril de 2022. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E desta feita também uma nota de pesar. Faleceu nesta segunda-feira, 18 de abril, Gabriel Domingos, figura bastante conhecida do esporte friburguense, tendo sido, nas áureas épocas, goleiro do Esporte Clube Filó, do Esperança Futebol Clube e tendo integrado por várias ocasiões a seleção friburguense que disputava competições estaduais. Além disso, mais recentemente, era árbitro de futebol e comentarista esportivo. Rogamos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que acolha a sua alma e que conforte todos aqueles que sofrem pela sua irreparável perda. Isto posto, queremos anunciar, agradecer a presença de Marcos Marins, a direção da TV Zoom e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Zuri, obrigado. Eu que estou honrado agora, que estou sabendo que é 737, né? 737 programas ininterruptos. Exatamente. É uma honra para mim estar participando com vocês. Legal, Marcos. Você, conforme eu disse, é um garoto muito novo, tendo apenas 27 anos. Mas já tem uma trajetória bastante consolidada, sobretudo no que se refere ao cenário político. E para aqueles que ainda não o conhecem, eu peço a você que trace um breve histórico, um breve currículo, uma vez que sua assessoria assim recomendou, dessa sua trajetória, amigo.
Olha, a outra honra também é me chamar de garoto. Bom, Zuri, a gente tem essa construção de vida, né? E quando a gente trabalha, né, e faz política e pensa políticas públicas, isso meio que se mistura, né, do que a gente vive, quem a gente é, o que a gente acredita, com o que a gente faz, né? Eu, na vida política, eu comecei com 16 para 17 anos, exatamente 10 anos atrás. Eu, aluno, né, no ensino médio, comecei a entender um pouco mais sobre os processos políticos, né? E eu comecei a entender que não adiantava a gente, às vezes, só reclamar, ou não adiantava a gente só apontar um problema, porque nós somos também, né, veículos de mudanças sociais. Certamente. Né? A gente tem nossa força, cada um na sua lógica, na sua família, no seu bairro, na associação, enfim, cada um no seu espaço é um agente importante de transformação da sociedade. Né? A sociedade, às vezes a gente reclama da sociedade ou de um político, mas a gente, como um todo, a sociedade está doente. Então nós somos esses pequenos pontinhos de luz e de esperança onde a gente estiver. Né? Então aí começou um pouco na minha participação. E aí no ensino médio já comecei a participar de grêmio, de representação de turmas, tem esse interesse por política. À época eu queria entender como... Eu me lembro que eu perguntei para o meu professor, como que é esse negócio de política? Assim, para ser candidato, o que precisa fazer? Você tem que se filiar no partido? Como funciona? E aí o professor, inclusive, me explicou, né, inclusive agora a gente está na campanha de tirar o título de eleitor, né, até dia 4 de maio. Exatamente. Então você que está aí em casa, que tem 16, 17 anos, não deixe de tirar o título. Hoje em dia é muito fácil. Muito. Você tira na internet em 2 minutos. Exatamente. E aí eu no ensino médio falei, eu quero participar. E aí o professor já veio com uma ficha de filiação aqui, ó. E na época eu me filiei no PDT. Aí ele falou, olha, você pode se filiar e se você completa 18 anos até a data das eleições, você pode se candidatar. Eu falei, então eu vou me filiar e eu vou me candidatar. E aí eu comecei a me interessar por política, fiz o Enem, passei para administração na UF, na Universidade Federal Fluminense, porque eu entendi o seguinte, bom, beleza, eu gosto de gestão pública, eu me interesso por política, mas se eu não estou feliz, se eu estou inconformado pelo que eu estou vendo, eu tenho que fazer um pouco diferente. Então vou começar primeiro estudando, né? E aí eu me filiei no partido, me coloquei como candidato, mas comecei a estudar. E aí eu fui para a faculdade de administração, me formei em administração, em gestão pública, comecei a estudar, fui para a pós-graduação, comecei a me especializar no que eu gostava, no que eu queria. E quando eu entro na faculdade, isso tudo veio também por formação familiar. Meus pais são professores, eles não são políticos, sou filho de professores, mas eu comecei a ver a importância da política para mudanças sociais na educação, na sociedade. E aí nessa oportunidade, na UF, eu não só me formei, como fui eleito representante de todos os alunos da UF do Brasil. Virei diretor do DCE, né, que era chamado à época. Eu comecei a participar mais do processo político e fui me interessando, fui candidato a vereador em Nova Friburgo em 2016. Após essa campanha, fui convidado para ser secretário de Cultura, me tornei aos 21 anos secretário de Cultura mais novo do Brasil. Isso, né? No governo Renato Bravo. No último governo. Correto. Fui secretário de Cultura mais novo do Brasil. Sim. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, retornei, fui candidato a deputado estadual em 2018, né, eu tinha 24 anos, e agora, né, sendo bem resumido, né, se for para resumir, agora eu estou trabalhando com o prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro, no partido PSD. Né? Correto. Agora, para que fique registrado, quais foram as suas votações quando se candidatou a vereador e posteriormente a deputado estadual? Perfeito. Olha, eu gosto muito de falar isso, até para a galera jovem que me procura. Isso, exatamente. A gente está montando um time de gente jovem, conversando, o pessoal vem, conversa, toma café. Eu falo para eles assim, gente, a minha primeira campanha, que eu tinha 17 para 18 anos, nessa história que eu contei, sim, eu tive 263 votos. Eu tinha 18 anos. Aí, com 19 anos na UF, eu tive 6.200 votos. Aí, com 21 anos em Friburgo, eu tive 1.085 votos para vereador. Em 2018, para deputado, eu tive 8.105 votos. Então, a participação política, para mim, ela vem de vários caminhos, né? Resiliência, persistência, construção e aprendizado e capacitação. Né? Então, no mesmo caminho que eu estava estudando, me preparando, nesse mesmo caminho, eu também fui me postulando, me colocando como para a população. Olha, você quer alguém novo? Você quer alguém preparado? Você quer, né, novas figuras participando dos processos políticos?
Então participe e vote em pessoas novas. Não adianta a gente achar que as pessoas que vão ocupar os espaços públicos serão diferentes se a gente não muda nossa forma de fazer política. Certamente, certamente. Agora, você cita que esteve envolvida e ainda de certa maneira está com a administração do prefeito Eduardo Paes, que propõe um projeto de integração, sobretudo com ênfase para municípios do interior fluminense. Do que se trata? Eduardo me chamou, tem mais ou menos um ano. Eduardo me chamou para conversar lá na cidade do Rio de Janeiro. E eu compartilhei com o Eduardo a minha angústia enquanto cidadão. Insatisfação. Não, angústia. Foi nem insatisfação, foi angústia. Enquanto cidadão friburguense, pessoa, né, que foi nascida e criada no interior do estado, porque a gente tem, e fui secretário de Cultura, participo dos processos culturais, a gente tem muita força, Zuri. Friburgo tem muitos agentes culturais, tem muita força do turismo, né? Tem muitos jovens que são destaque no mundo afora. A gente estava conversando sobre isso agora aqui nos bastidores. Então, assim, a nossa juventude friburguense já ocupou o mundo inteiro. Está em vários países, em vários estados, onde tem algum bom projeto sendo feito no mundo, você pode ter certeza que tem um pé ali de um friburguense nos bastidores, na frente, no protagonismo. E aí eu conversei com o Eduardo, falei, Eduardo, quando ele me chamou para conversar, me convidando para estar na Prefeitura do Rio, eu falei, olha, eu aceito e quero, né? Eu sempre admirei muito o Eduardo Paes, estive com ele em 2018, eu ainda acho que foi um erro a gente não porque eu não votei, né? Mas o Estado do Rio de Janeiro ter elegido, né? ter eleito o Witzel, né? E esse erro se provou pela queda do Witzel, mas eu sempre entendi que o Estado precisava de um gestor, né? A gente precisa de políticos sim, mas de políticos gestores. Bom, enfim. E aí eu falei, Eduardo, eu aceito ir para a cidade do Rio de Janeiro, eu aceito trabalhar contigo, mas eu não quero deixar de pensar no interior. Porque o pessoal me conhece pelo meu trabalho no interior. Então, por que a gente não pode pensar na parte de desenvolvimento econômico, de emprego, de renda? Porque se a gente trabalha a integração do turismo, da cultura, pensando em trazer oportunidades para o interior, você está sendo importante para o Rio de Janeiro e você está sendo importante para o interior. Exemplo, a gente faz aqui a FEVEST, que é a maior feira de moda íntima da América Latina. Quando foi que a gente fez uma pré-FEVEST, um lançamento com um desfile no Rio de Janeiro? Nunca, não se tem notícia. Eu não lembro assim da minha juventude, sim, né? Sim. Eu não lembro. Mas então a gente pode fazer. Vamos fazer um desfile de Friburgo no Pão de Açúcar. Vamos pegar os artistas friburguenses e botar para tocar lá e os artistas do Rio para tocar aqui em Friburgo. Então a ideia é fazer esse processo de integração. O Eduardo comprou a ideia, ele é super entusiasta. Porque Eduardo é muito pragmático. Ele gosta de uma ideia, mas gosta de uma solução. Então você chega com a ideia, chega com a solução na mesa e ele compra a ideia se for bom para a população. Ele deixou isso muito claro. Ele falou, Marcos, vai ser bom para o cidadão carioca? Vai ser bom para o pessoal do interior? Vai. Então vamos fazer. E aí a gente pensou nesse programa chamado Integra Rio. Que objetivo? Né? A gente lançou um edital público e o objetivo é a gente patrocinar e articular eventos do interior com a cidade do Rio e da mesma forma a gente pegar os cases de sucesso da cidade do Rio e levar para o interior. Então a gente não tem que reinventar a roda. Se a Prefeitura do Rio tem um mega projeto de meio ambiente, vamos pegar esse projeto e trazer para Friburgo. E vice-versa, se Friburgo tem algum projeto de sucesso, um artista, um projeto específico, vamos pegar esse projeto e vamos levar para o Rio de Janeiro. Então a ideia é essa, o prefeito comprou a ideia, me deu carta branca e, graças a Deus, foi um sucesso. Eu estava feliz porque disseram que foi o primeiro edital de integração da cidade do Rio. E aí eu fiquei sabendo recentemente, né, até que alguém prove o contrário, mas eu fiquei sabendo recentemente que foi o primeiro edital de integração do Brasil. Então, uma iniciativa nossa ali, uma conversa do gabinete, eu desenvolvi o projeto e tenho notícias que é o primeiro edital de integração do Brasil. Eu achei que eu não ia conseguir inovar chegando no Rio, né, que é uma grande cidade, grande capital, segunda maior cidade do Brasil, e a gente conseguiu inovar. Agora, esse edital já foi publicado, já se desdobrou e mais, como aquele empresário, aquele artista, aquele que tem interesse em ingressar nesse projeto, pode fazê-lo? Bom, o edital foi publicado em janeiro. Já encerrou as inscrições, a gente está exatamente na semana final de seleção. Então, na outra semana, a gente vai divulgar 172 contemplados nesse edital para integrar com a cidade do Rio. Sim. Só que o programa não é só um edital, então é um programa contínuo. Né? Então, às vezes, né, uma associação, um empresário, um artista, um grupo, que tem alguma ideia, algum projeto, leva até a gente, como a gente recebe diariamente,
e a gente tenta articular dentro da cidade do Rio. Mas como se leva até vocês? Qual é o canal de comunicação, de contato, enfim? Perfeito. Existe a Secretaria Especial de Integração Metropolitana, foi criada especificamente para isso, fica no Palácio da Cidade em Botafogo, né? Tem o telefone, tem os contatos, o e-mail que a gente pode disponibilizar, e é aberto ao cidadão, né, que quer propor um projeto, tanto que a gente recebeu mais de 600 inscrições de projetos, né? E mais de 600 inscrições. E de pessoal, a gente recebeu 6 mil e tantos inscritos. Então, ao todo, a gente está envolvendo mais de 6 mil pessoas interessadas. Isso em 4 meses. Em 4 meses, a gente divulgando, indo em programas de TV e falando. Por quê? Porque o interior tem esse sonho de trazer, né, de se expor, de trazer... Ser prestigiado e conseguir oportunidades na capital. Por outro lado, para a capital também é bom, porque gera turismo, gera economia, melhora emprego, renda. Agora, esse Integra Rio prevê dotação orçamentária, ou seja, para que haja essa integração? Sim, o prefeito disponibilizou, que é o edital, né? Sim. O edital foram 10 milhões e 100 mil reais, e tem mais a verba de contratações, aproximadamente 16 milhões de reais para o Integra Rio. Que vai ser executado logo após o processo de seleção. Começa a pagar mês que vem, em maio. Ótimo. Começa a realizar agora. Ótimo. Agora, nesse viés, Marcos, da integração pela cultura, me parece que falta estratégia pública nesse sentido. Me dá a sensação, salvo melhor juízo, que o secretário de Cultura de qualquer município, com raras exceções, ocupa um cargo meramente, quiçá, administrativo, para compor o secretariado. Mas não tem a relevância que deveria ter, né? Sim. Basta observarmos que a dotação orçamentária para a Secretaria de Cultura, por exemplo, em nossa cidade, é um valor muito pequeno, aquém do potencial cultural de Nova Friburgo. No seu entendimento, falta estratégia, falta ousadia, falta sensibilidade dos administradores públicos? A gente precisa, Zuri, aqui em Friburgo, no Brasil inteiro, a gente precisa de gestores públicos que entendam das pautas que ele está fazendo a gestão. Ninguém é obrigado a saber tudo, isso é verdade. Certamente. Mas, a partir do momento que você postula um cargo de liderança ou de execução, se você não sabe, você tem que estar disposto a aprender e a montar um time. Que saiba. Então, quando a gente elege um prefeito, quando a gente elege um deputado, quando a gente elege um governador, um presidente da república, seja o que for, um síndico do prédio, a gente está elegendo, não é só aquela pessoa, quem está em volta daquela pessoa. Quem é o time daquela pessoa? O grupo. Quem é o grupo? Então, o que eu sinto, né, eu vou falar especificamente de Friburgo, e aí, gente, ser muito sincero, não é crítica a B ou C, não. Estou falando como cidadão. Eu sinto que Friburgo, há muito tempo, não é desse governo, há muito tempo, falta em Friburgo representação política, falta em Friburgo construção, falta em Friburgo união. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer seguir, mas cada um quer fazer o seu caminho. E a gente já aprendeu que isso não funciona em lugar nenhum no mundo. As sociedades mais avançadas, elas se juntam, elas colaboram, né? Então, falando sobre cultura, e é o que está acontecendo, e é o que eu sinto hoje em Friburgo. Eu fui secretário de Cultura, 2017 e 2018, por 1 ano e 2 anos mais ou menos. O meu orçamento na Secretaria de Cultura não comprava nem o material de limpeza necessário para administrar tantos equipamentos. Que a gente tinha o Teatro Municipal, a gente tinha os pontos de cultura, as praças, que em parte também tem a gestão da cultura. A gente tem a Oficina Escola de Artes, que na lei orgânica agora é considerado indispensável, né? Não pode acabar. A gente tem as instituições subvencionadas da cidade, que são super importantes. Sem dúvida. E o orçamento de custeio não dá. E pergunta para qualquer funcionário da secretaria, todo mundo vai testemunhar. Eu pegava meu salário no final do mês, metade do meu salário era para comprar papel higiênico, água. Isso é uma realidade, não só, isso é uma realidade que vem de muito tempo. Sem dúvida. E a falta de prestígio para a cultura tem a ver também com a falta de visão. Quando as pessoas entenderem que a cultura é renda, é emprego, que você investir em cultura é negócio. Porque assim, se você não gosta de música, não gosta de teatro, não gosta de audiovisual, beleza. Eu respeito a sua limitação, exceto se você for um gestor público.
Porque aí se você é um gestor público, você não tem que gostar, você tem que fazer. Você tem que entender que aquilo é política pública, correto? Mas a partir do momento que você está na posição de gestão e você não entende que cultura é desenvolvimento econômico, Friburgo tem as bandas centenárias, Friburgo tem um audiovisual. A gente trouxe, Zuri, para Friburgo mais de 10 milhões de reais de investimento de audiovisual. A gente decretou a Film Commission, que foi a Serração Film Commission. A gente atraiu a atenção do mundo inteiro. Friburgo está nas telas de cinema. Friburgo está nas telas de cinema do país. E eu tenho muito orgulho de saber que eu fiz parte disso, porque muita gente debatiu o assunto, mas quem pegou, assinou e fez, fui eu, junto com os parceiros, junto com a cidade. Então, quando um prefeito, um secretário, políticos entenderem a importância da cultura para a cidade vai alavancar. Porque cultura é turismo, cultura é renda, cultura é emprego, cultura é o restaurante que vai vender mais, cultura é a praça que vai estar mais movimentada, o comércio vai vender mais, é o hotel, entendeu? E isso é importante. Sem dúvida. E já nos ensinam os países europeus que valorizam muito o aspecto cultural dos seus países, entendeu? Das suas nações. Sim. Sobretudo por se transformar num grande negócio, numa atividade que gera emprego e renda de maneira limpa. Sim. Sem agredir o meio ambiente. Mas, infelizmente, me parece que estamos distante desse entendimento. E isso eu projeto para todas as instâncias, a nível estadual, a nível federal, com raras exceções, né, que por vezes se verifica. Agora, Marcos, outro aspecto também que nós precisamos destacar são aquelas atividades que a Universidade Federal Fluminense, que você teve o privilégio de frequentar, se formando em administração de empresas, também desenvolve, sobretudo, para a juventude. Quais são as possibilidades disponíveis? Bom, na UF, a UF é um mundo, né? Sem dúvida. Muita gente pensa, às vezes, na UF aqui em Friburgo. A UF de Friburgo tem cerca de 800 alunos, é um campus de saúde, né, que tem odontologia, fonoaudiologia e biomedicina. Mas a UF é um mundo. Hoje a Universidade Federal Fluminense é a maior universidade federal em número de alunos do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Passou, inclusive, a de São Paulo, em número de alunos. Sim. Né? Alunos entrantes. Então, a UF é um mundo, ela é muito grande, ela tem muitas oportunidades. No mundo acadêmico, a gente conhece que tem a parte de ensino, que é a educação, tem a parte de pesquisa e a parte de extensão. Então, a parte de ensino é quando o aluno passa lá para o ensino superior, para a graduação. Curso de graduação. Curso de graduação. Se formou advogado, médico, administrador, dentista, se formou e vai trabalhar. Sim. A parte de pesquisa são os laboratórios, que são muito importantes para a sociedade, mas o pessoal não acompanha isso no dia a dia. Desenvolveu uma vacina. A gente sabe agora, por causa do Covid, né? A universidade desenvolveu uma vacina, uma empresa tal, junto com a universidade, desenvolveu uma solução. Pesquisa, novas soluções para o desenvolvimento da nossa sociedade. E a parte de extensão é quando a universidade olha o que ela tem de bom e fala assim, vamos levar isso para a sociedade? Beleza, a gente tem aqui tantos alunos universitários, mas quantas pessoas podem ser atendidas por esses alunos? Sim. Friburgo tem as clínicas de odontologia e de fonoaudiologia. Atendem milhares de friburguenses, com tratamento odontológico nas clínicas de dentista, com tratamentos, né, da fono, as consultas da fono. E, da mesma forma, a gente tem os projetos de extensão. Quando eu era aluno, né, a gente fundou um projeto chamado Rede Educativa, que hoje se tornou um dos maiores projetos extensionistas da UF. A gente tem cerca de 3 mil alunos. Então, a gente tem o pré-vestibular social em Friburgo, a gente tem o pré-vestibular social em Niterói, o pré-vestibular social agora a gente está abrindo no Rio de Janeiro, abrimos um agora no Ceasa, na zona rural, na Friburgo-Teresópolis, e o nosso objetivo é chamar essa juventude que às vezes não chegou ainda no ensino superior ou não quer, e está tudo bem, ninguém é obrigado também, a gente não tem só um caminho de vida, mas a gente quer chamar essa juventude e dar oportunidade para eles. Então é um programa de capacitação, de formação, para essa galera chegar no mercado de trabalho, chegar melhor, chegar com diferencial, né, e conseguir sustentar suas famílias e crescer. Porque no momento de crise, no momento de falta de esperança que a gente está vivendo, desde a pandemia até o cenário econômico do nosso país, sem dúvida, o que a gente quer é trazer oportunidade para essa garotada. E essa garotada pode ter acesso, informações, enfim, se aprofundar nessas possibilidades aqui
no campus de Nova Friburgo? Com certeza. Pode ir diretamente ao campus. Sim. Né, e lá o campus vai falar todas as oportunidades. Vai orientar. Vai orientar. Tratamento odontológico, tratamento de fono, área de pesquisa, projetos sociais, como é o nosso pré-vestibular social. Então o campus vai orientar e com certeza, até para voluntários, você de casa que está assistindo e quer ser voluntário em algum programa desse, vai ser muito bem recebido lá, porque a gente precisa de ajuda. Né? A empresa, café da manhã, Zuri, tem aluno meu, tem aluno nosso, que chega em sala de aula e não tem dinheiro do almoço. Então, passa o turno do almoço, está com fome à tarde. Sem dúvida. Então, a gente paga um dobrado de muitas realidades, né? Cada um vive uma bolha, e a gente tem muitas realidades e está com muita pobreza também por causa da pandemia. Não tenha dúvida. A pandemia realmente agravou um cenário que já era bastante cruel. E por falar em cenário cruel, o programa Cidade Real continua insistindo na campanha pela doação de sangue. Doar sangue, obviamente, é um gesto de amor, é um ato de solidariedade, mas é questão de sobrevivência. A sua doação pode salvar até 4 vítimas. E o estoque do Hemocentro Regional de Nova Friburgo está no seu limite mínimo, até porque atende Nova Friburgo no que se refere ao próprio Hospital Municipal Raul Sertã, à unidade de pronto atendimento de Conselheiro Paulino, ao Hospital Maternidade de Nova Friburgo e também o Hospital São Lucas, que é conveniado, e mais 13 municípios. Então, é necessário, fundamental, que num ato de generosidade possamos disponibilizar o nosso sangue para quem precisa. E o que me atrai, sobretudo, neste gesto é o anonimato. A sua doação não tem destinatário, tem remetente. No caso, você que faz a doação. E, certamente, em algum momento, a sua doação vai salvar uma vida, que pode ser, inclusive, a sua, de um parente, de um amigo, de um vizinho, de um familiar. Portanto, há algum tempo, o programa Cidade Real vem sendo perseverante com esta campanha pela doação de sangue. E conforme sabemos, é um item que não se produz em laboratório, mesmo da Universidade Federal Fluminense, que tem laboratórios de excelência. E, portanto, sequer consegue ser licitado e adquirido pela administração pública. Vamos juntos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta ela é realizada individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 11h30 da manhã. Access Saúde, o melhor plano de saúde
para você e sua família. Diz aí, Ciro Bottini. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, conversando nesta edição com Marcos Marins, figura bastante conhecida em Nova Friburgo, no meio político e também do entretenimento. Em breve, gravaremos um programa na Casa Osório, do qual ele participa ativamente da sua gerência, administração, sendo inclusive sócio da empresa, que fica localizada na rua General Osório, logo após o antigo Colégio Modelo, e que nesse momento agradece o comercial 0800. Não tenho dúvida de que certamente você que não conhece esse espaço deve comparecer. Muito requintado, com cardápio ótimo, com várias opções, um local para você se reunir e se divertir. Vale comparecer, até porque eu imagino que com esta minha chancela eu já seja merecedor de um voucher, digamos assim, 0800. Companheiro Marcos, avançando. Mas a melhor propaganda é aquela genuína, espontânea. Raiz, exatamente. Um outro aspecto também, amigo, que precisamos também ouvi-lo, é acerca do cenário político. Observamos claramente na parte anterior do seu envolvimento, da sua coragem, inclusive, em colocar seu nome à disposição dos eleitores.
mais do que também uma opção, entendo como sendo um ato de ousadia, de coragem, porque você acaba sendo avaliado pelo eleitor. Mas, diante do atual cenário político, quer seja municipal, estadual ou federal, qual a sua leitura deste momento em que, cada vez mais, as relações estão, eu diria, mais radicais, mais intolerantes, mais impacientes quando se tratam desses aspectos? Perfeito. Pergunta difícil. Ó, primeiro, é muito importante a gente falar que a gente tem que parar de demonizar a palavra político. Sem dúvida. Todos nós somos políticos em parte. Nas nossas famílias, no nosso comércio, na nossa casa, no nosso emprego, na escola, no trabalho. Todo mundo tem relações políticas, né? E essa formação do conceito de política é a formação de construção de sociedade. Então, não existe sociedade sem política e sem desenvolvimento de políticas públicas. Então, primeiro, a gente tem que desconstruir esse pensamento ruim que a gente tem da política. Porque a quem interessa que você aí de casa não goste da palavra política? Interessa a esses políticos que a gente não gosta. Sem dúvida, amigo. Porque eles estão lá nadando de braçada sem vocês. Sem a participação popular, sem ouvir a nossa opinião. Então, a única pessoa que interessa que a gente não participe do processo político são esses políticos que estão aí, ó, há anos no poder e sem pensar nem um pouco na gente. Sem dúvida. Então, primeiro, meu pensamento é que a gente precisa educar a nossa população para falar e reconhecer a política. A partir daí, a gente vai falar do cenário, né? Que foi essa pergunta. O cenário hoje do nosso... Hoje não, né? Isso já vem de algum tempo, intensificou em 2018. É um cenário, em parte, de polarização, mas eu acho que muito mais do que a polarização. O cenário político do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, é um cenário de falta de esperança. Falta de esperança. Falta de esperança. Falta de lideranças. As pessoas estão ficando sem referências. Quando você tem na sua casa, você gosta muito da sua mãe, você gosta muito de ser pai, você tem uma referência familiar. Quando você gosta muito do seu professor, você tem uma referência na escola, no colégio. Na política, na gestão pública é a mesma coisa. Fala hoje uma pessoa aí que você fala, poxa, esse cara foi o prefeito de Nova Friburgo. Pô, esse cara foi, ou essa mulher, né? Esse cara ou essa mulher foi o governador do Estado do Rio de Janeiro. Foi o presidente ou a presidente da República. A gente não tem referência política. Isso tem a ver com o processo de afastamento dos interesses da população do processo de fazer política. A partir do momento que a gente se interessar pelos debates políticos, pela construção política, como a gente também se interessa pelo futebol, como a gente também se interessa pelo carnaval, como a gente também se interessa por processos do dia a dia, do nosso emprego, do nosso trabalho, só que como que eu vou chegar para o seu João, para a dona Maria, como que eu vou chegar para as pessoas e vou falar, olha, para um pouquinho o que você está fazendo aí, você está sustentando sua casa, está trabalhando igual um doido e a inflação está altíssima, para um tempinho aí do seu dia para estudar, para pensar, para ouvir o que aquele cara ali está falando, ou aquela mulher está falando. As pessoas não querem saber de política, mas isso é muito ruim, porque quanto mais a gente se afasta da política, mais a política ruim, a politicagem, vem e nos engole. Porque a gente vira meio que réu, né? meio que cúmplice desse processo. Né? Então, o cenário político hoje é um cenário polarizado? Sim. Mas mais do que isso, faltam lideranças. Lideranças no município, no estado e no governo federal. Faltam pessoas que se capacitem, que estudem, e faltam pessoas também que realmente entendam o que estão fazendo e tenham compromisso com a sua agenda. Porque o político chega lá no bairro, o político chega na sua casa, aperta a sua mão e fala, realmente a gente precisa investir aqui em educação. Vira a esquina, o cara está dando cargo da Secretaria de Educação para o vereador, para fazer acordozinho ali. Isso serve também para o governo do Estado, para o governo federal, para o deputado federal, para o deputado estadual, para o vereador local. E aí, se a população não pega, é um processo. Tem que estudar o político, tem que participar da política e depois tem que acompanhar e cobrar e construir junto. O eleitor brasileiro está acostumado, acha que política é só ir na urna e votar. Parte do eleitor, né, que tem muita abstenção também. Sem dúvida. Mas tão importante quanto votar é acompanhar. Eu acho que o cenário hoje é de falta de lideranças,
O que a gente precisa hoje, no município, no estado, no governo federal, é pegar novas lideranças e dar essa oportunidade a essas novas lideranças. E aí é cobrar que eles estudem, que eles se capacitem. Não é só ser novo, tem novo que não é bom. Tem pessoas que se propõem aí, mas não estão preparadas, não estão estudando, não estão... Então, o que a gente tem que fazer enquanto sociedade? Minha visão, educar a população, explicar para a população que a política afeta. Se a população ainda não entendeu o preço da gasolina, o preço da carne, o preço da escola do seu filho, se a galera ainda não entendeu o quanto a política está afetando o dia a dia, agora acho que o pessoal está sofrendo na pele. Agora, Marcos, como convencer o eleitor a participar do processo? Porque cada vez mais se observa desinteresse do eleitor em participar, que é penalizado com uma multa irrisória, justificando a sua não participação no processo, mas ele entende que fará pouca diferença no cotidiano a escolha do seu voto, porque votar é escolher, e se desestimula. E mais, me dá a sensação e quase certeza que o eleitor entende que o voto é descartável. Ele vota. Se não der certo, dali a 2 anos, porque temos eleições a cada 2 anos, ele troca seu voto. Troca. E sequer lembra-se de quem votou. Ou seja, esse desinteresse que também me parece que é causado pela própria classe política, que não valoriza os seus mandatos, que não zela pelos seus mandatos, acaba causando este cenário de pouca atratividade. Isto posto, como superar este desafio? O mesmo pensamento do eleitor de que o voto é descartável é o pensamento do mal político de que o eleitor é descartável. Boa. Então, boa. É um ciclo. Boa. Né? Eu entendo que tem 2 formas de a gente trazer esse pessoal para perto. Tem a forma, infelizmente, da dor, que é o que a gente está passando hoje. Então, quando a gente começa a não conseguir mais botar a carne na mesa todos os dias da semana, quando a gente começa a abrir mão de um entretenimento no final de semana com a família, porque não tem dinheiro da passagem, quando a gente tem que vender o carro, um carro popular no Brasil tá um preço estratosférico, né? O preço não é popular. Não é popular, né? Não tem que tirar essa palavra popular. Exatamente. Então, quando a gente sente no bolso os efeitos da má gestão, da má política, eu estou falando de uma política macro, mas a gente pode ir desde o município até o federal. Então, municipal, estadual, federal, de vários governos, deixar claro aqui que eu não estou aqui, não tem interesse nenhum, gente, não vou ganhar nada com isso falando mal de A ou B. A minha questão é, enquanto sociedade, se a gente não tiver uma análise crítica que a situação não está legal, foi pandemia, não foi, fica em casa, sai de casa, foi político A, político B, meu irmão, aconteceu, está acontecendo. Então vamos olhar para o que está acontecendo, vamos pensar o que está em volta disso? Então, pela dor. A população está sofrendo, está doendo no bolso, está doendo nas famílias. Sem dúvida. E eu acho que o pessoal vai entender mais a importância do voto esse ano. Primeiro, pela dor. Segundo, aí a gente fala da compaixão, do amor, da esperança que nos falta, da gente levantar novos quadros, levantar processos políticos de debater. E aí, gente, quando eu digo debater política, eu não estou falando de chegar um professor em sala de aula e mandar quem você tem que votar. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de um pastor chegar no púlpito e falar, vota em fulano. Eu não estou falando de você chegar aqui, vota, isso não é isso. Mas a gente tem que abrir canais de diálogo. Eu lembro quando fui candidato a deputado em 2018. Foi uma eleição muito boa, eu tive quase 10 mil votos, mas não ganhei. Inclusive, o eleitor nem sabe, às vezes, a diferença, né? Vota e acha que o cara ganhou. A gente tem que votar, ver quem ganhou e acompanhar, né? Então, foi uma eleição muito boa, cheguei perto, virei suplente de deputado, mas não ganhei. Mas eu sou muito grato porque tiveram muitas escolas que abriram espaço para eu debater. Tiveram muitas igrejas que eu não vou para o púlpito pedir voto de jeito nenhum. Mas teve o pastor que falou, gente, após o culto, hoje aqui no culto tem 3 candidatos. Após o culto, quem quiser, lá no salão social da igreja, na cantina, tem 3 candidatos. Converse,
Se informe, cobre. Tem pastores que entendem isso, tem professores que entendem isso, tem empresas. Sou muito grato. Líderes comunitários. Líderes comunitários. Sou muito grato. Muitas confecções de Nova Friburgo, Zuri, abriram as portas, deixaram entrar. Algumas eu falei em 10 segundos e saí, né? Porque não dá tempo, o pessoal está ali costurando. Sim. Mas teve confecção que o empresário deixou ficar meia hora conversando. Para o empresário parar a produção dele por meia hora, porque ele entende a importância de fazer política, de abrir espaço para política. Então o que a gente precisa hoje? Resgatar a esperança e a importância de fazer política, de debater política e levantar novos quadros. E quando eu falo de novos quadros, repito, pessoas que tenham boa cabeça. Não importa a idade. Um dia desse eu postei no Instagram e falei, gente, eu preciso... Quem quer participar de política? Quem quer vir vereador em 24? Quem quer estar no partido? Fala comigo. Aí uma senhora de 60 e poucos anos mandou uma mensagem. Poxa, mas só jovens? Eu falei, não, você que não entendeu o recado. Estou falando, quem é que quer participar de algo novo? Não falei quem é que é novo e quer participar. Aí ela entendeu o recado, mandou um WhatsApp, falei, quem a gente precisa de pensar diferente? Se a gente não tiver esperança, não tem jeito. Exatamente, Marcos. E por conta de acompanhar o seu entendimento, que pensamos diferente e desta maneira formamos opinião, semanalmente o programa Cidade Real lhe apresenta o quadro Opinião. O contraditório incomoda, mas é extremamente saudável e democrático. E, sobretudo, tiram, afastam, mexem com a zona de conforto das ditas autoridades que sempre se sentem confortáveis. E semanalmente assim o fazemos, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Vamos juntos acompanhar. Olá! Hoje a gente encerra essa primeira fase de conversa acerca da fake news, ou das fake news. A prioridade agora é estabelecermos um raciocínio crítico, baseado em informação, em educação, em limpeza, para que a gente consiga digerir, receber essas informações de maneira saudável, sem trazer prejuízo, principalmente num ano de eleição, como um ano eleitoral de 2022. Hoje mesmo, 18 de abril, dia do meu aniversário, eu me deparo abrindo a minha rede social, recebendo ali o carinho dos meus amigos, eu me deparo com a notícia da morte de um grande amigo meu. Uma notícia falsa. Forças de interesse contrários, pessoas contrárias à ideologia política dele, um delegado de polícia muito conceituado, postaram a foto dele, dizendo que ele tinha morrido, falando sobre a morte dele. Só que quem tinha morrido, e semana passada, tinha sido o pai dele. As pessoas postaram a foto dele com dolo, com intenção de trazer prejuízo e divulgar uma notícia falsa da morte de uma pessoa, baseado numa notícia, como eu falei com vocês na semana passada. Pequenas notícias verdadeiras são juntadas, manipuladas, orquestradas com o fim de trazer prejuízo a alguém. E assim o fizeram com esse grande amigo meu, não respeitando a dor da família, desrespeitando o luto e trazendo à tona manifestações políticas maldosas com algum interesse, seja ele financeiro, seja ele político, eleitoral, enfim. Então, necessário se faz que essa conversa tome rumos mais sérios e habituais. A propagação de fake news está sendo objeto de estudo, de projeto de lei, já em grandes passos de avanço. Nós temos que nos conscientizar que divulgar fake news pode, além de ser crime, ser uma ação que traz prejuízo para a vida do colega ou, se não, de nós mesmos. Como produzir informações falsas acerca de remédios, vacinas, como nós já falamos, seja para denigrir a imagem de uma empresa, de uma pessoa, de um político. Então, agora, dia 18 de abril, em pleno rumo à eleição, nós devemos sim pensar duas vezes antes de acreditarmos e darmos forças a essa divulgação.
os algoritmos, eles comprovam que pessoas lucram com essa manifestação e essa compartilhação. O compartilhamento de qualquer notícia que possa trazer prejuízo ou que fale de qualquer situação que envolva uma pessoa física ou uma pessoa jurídica deve ser pesquisada antes de apertar o Enter. Essa é a nossa opinião, que é pública. O contraditório é sempre o único caminho sadio, saudável, que nos faz crescer. O Opinião Pública deixa aqui essa reflexão. Um grande beijo e até semana que vem. Coragem, ousadia, firmeza, competência emoldurada por uma inquestionável beleza que evidentemente agrega, digamos assim, um visual muito diferente do apresentador, obviamente, da querida professora de Direito Penal, advogada criminalista, amiga pessoal e futura comadre Aline de Freitas Spinelli, que hoje, 18 de abril, aniversaria, comemora mais um ano de sua vida e desta forma quero registrar pessoalmente meus cumprimentos pessoais, pedindo a Deus e a Nossa Senhora, sua santa protetora, que continuem lhe abençoando, protegendo e iluminando a sua longa e vitoriosa trajetória de vida. Conte comigo naquilo que me couber. Abraço fraterno, beijos carinhosos e comemore a vida. Companheiro Marcos, começamos a caminhar para a reta final, mas rapidamente, para ilustrar o conteúdo do quadro. Me parece também que a fake news novamente vai tentar tumultuar todo o processo eleitoral. Tanto é que os órgãos do Poder Judiciário já estão se manifestando firmemente contrário e estabelecendo combate às notícias falsas. A situação, eu achei ótima a Opinião Pública, né, bater justamente sobre esse assunto, porque é um assunto que eu acho que hoje é um dos assuntos mais graves que a gente vive enquanto sociedade. Porque você aí de casa, todo mundo tem um celular, alguns melhores, outros piores, alguém tem mais internet, outros tem menos, mas todo mundo hoje tem um celular em casa. Quanto tempo você passa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp? Muito tempo. Ou vou falar o contrário, quem não passa tanto tempo? Você que está trabalhando. Trabalha o dia inteiro, pega ônibus, sai de casa, entra em casa, faz comida, deixa filho na escola e tal. Quando você olha o WhatsApp, você é bombardeado por uma notícia. Sem dúvida. Você não tem tempo para aprofundar aquela notícia. Então a gente criou uma sociedade de leitores de chamada de notícia. Então uma sociedade que só lê o título da matéria. Fulano morreu. Não sabe nem sobre o nome de fulano. Já tá mandando as condolências para a família sem nem saber quem é o fulano. Quem é o fulano, né? Que é o caso que ela citou. Mas isso é muito grave. Porque, e olha, quanto que a gente tem ouvido na rua reprodução de discurso de fake news. E você chega para a pessoa e fala, olha, com toda a educação, eu acho que a linha que você está defendendo, o assunto que você está falando, não é bem esse, dá uma pesquisada. Isso foi uma notícia falsa, ó, foi provado que foi uma notícia falsa, eu mostro para a pessoa, e a pessoa fica brava com você, começa a te xingar, porque ela tem convicção que é aquilo, porque ela viu no WhatsApp. Então, assim, o celular não é uma fonte de verdade, primeiro. A gente tem que pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ler, aprofundar, pesquisar. O WhatsApp não é uma fonte de verdade. Eu chego a dizer, né, que o que acontece hoje do uso dos algoritmos nas redes sociais, da dependência que a gente tem, vinculado à falta de políticas de controle, né, dos órgãos e do Estado, não estou falando de ditadura, não estou falando de impedir liberdade, não é isso. Eu estou falando de trazer uma legislação.
Da mesma forma que você não pode botar pornografia para uma criança. Sem dúvida. Se eu não posso botar uma pornografia para uma criança, eu também não posso botar uma notícia falsa para um adulto. Notícia falsa é tão prejudicial quanto. Se eu falar que uma rua está fechada, não está. Se eu falar que fulano fez isso, não fez. E depois para você se defender. Até a pessoa se defender, esse negócio já rodou milhões de pessoas na internet. E depois vem numa nota de rodapé, né? Exatamente. A correção vem muito menor do que o prejuízo. Então, acho que esses são os maiores problemas que a gente tem que administrar hoje em sociedade. A única forma de a gente solucionar isso, aí eu retorno para o que a gente faz há muito tempo, é a educação. A gente pode falar, a gente pode conscientizar, o judiciário pode fazer isso e aquilo, mas isso só vai melhorar quando a nossa população se educar, quando a gente lê, quando a gente pesquisar. Isso não é uma coisa do dia para a noite. Por que não interessa a algumas pessoas investir em educação, investir em conscientização? Porque isso traz às pessoas da lucidez dos debates políticos, né, da construção de sociedade. As pessoas saem de uma massa de manobra, isso deixa de ser interessante para o poder econômico, para o poder político. E como que eu vou falar isso para o trabalhador que não tem tempo, que está pensando em botar comida dentro de casa? Então, eu acho que esse é um problema mais grave hoje da nossa sociedade, a gente tem que atuar nisso, e é muito difícil chegar e falar, olha, a minha pauta política, ó, fulano é candidato, vote em fulano porque ele defende o fim das fake news. Quem vai votar em fulano? Ninguém. Ninguém entendeu o que ele está falando. Né? Agora, quando a gente fala o quanto isso é grave para a segurança das nossas famílias, dos nossos filhos, o quanto isso é grave, né, para o processo educacional que o Brasil vai passar, né, aí as pessoas começam a entender um pouco mais a realidade dessas consequências. Marcos, finalizando, a pergunta que não quer se calar. Você será candidato nas próximas eleições e neste momento se encontra, conforme determina a legislação eleitoral, na condição de pré-candidato? Olha, eu vou responder que eu estou e continuo, prossigo estudando para ser um gestor público, né? Então, o que eu faço? Eu estudo, eu me preparo, eu pesquiso, eu converso com as pessoas, tento ocupar e defender espaços de diálogo que eu acredito. Boa. Né? Boa. Mas serei candidato? A lei eleitoral, né, manda que eu me prepare para isso, eu estou me preparando para esse processo. Mas quem vai dizer isso é a população. Então, assim, se a população quiser pessoas novas no cenário político, pessoas que estejam se preparando para o cenário político e quiserem fazer uma construção conjunta, eu sou candidato. Sou pré-candidato, como a lei diz. Agora, se a população quer mais do mesmo, que é político que vai vir te enganar, te dar um saco de cimento, comprar voto, prometer e não fazer, se é isso que a população quer, aí eu falo, gente, beleza, obrigado, vou seguir minha vida, vou fazer o meu mestrado, vou continuar gostando da área pública e da minha cidade, mas de outra forma. Porque quem vai responder essa pergunta, Zuri, é o povo. Sem dúvida. Entendeu? Sem Então, dúvida. eu tenho sentido um espaço muito bom para que eu seja pré-candidato, para que eu me candidate nas próximas eleições. Por um motivo, ninguém aguenta mais o processo político que a gente está vendo. Né? Então, a gente precisa de políticos que estejam acessíveis, que estejam preparados, que representem alguma mudança. Agora, não adianta ter esses políticos se a população não acompanhar, não cobrar. E aí, eu falo isso não só para mim, tá? Qualquer político. Independente de qual é o político que você se identifique mais ou quer participar. Você gostou do projeto? Você entende o que a pessoa está falando? Acha que ela é um bom gestor para a sua família, para a sua vida? Faça uma campanha para essa pessoa de forma espontânea e voluntária. Né? Existem os cargos técnicos da política. É o designer, é a pessoa que está filmando, é um assessor legislativo para construir bons projetos. Mas o que não dá é a gente esperar novos políticos no processo eleitoral se a gente cobra as velhas práticas. Sem dúvida. Aí o político sobe, vai ali na rua, vai ali na comunidade, vai até na igreja. Zuri, é porque eu não posso, né, expor pessoas, mas até dentro de igreja eu já teve gente me pedindo literalmente saco de cimento. O reino dos céus. O reino dos céus. Então, assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Né? Meu avô foi pastor, todo mundo conheceu aqui o João José Soares Filho. Meu avô é um dos pastores mais sérios que pode perguntar para qualquer pessoa que as pessoas conhecem. Eu tenho muita convicção e certeza do que eu sou. Sou cristão, protestante, acredito em Deus, mas eu não vou levar isso como pauta. Eu vou levar a minha criação como pauta de gestor político que quero ser.
Não vou levar isso como fundamentalismo religioso para a política. Ótimo. E caberá ao eleitor acreditar nisso, avaliar e decidir. Nesse processo. Mas só, desculpa te cortar antes que você me corte, mas eu quero concluir esse pensamento. Conclua. Então, não existe essa de religião, de escola, de bairro. Existem pessoas boas e ruins em todos os espaços, porque nós somos seres humanos. E os seres humanos são falhos. Né? Eles são suscetíveis a erros. Então, independente da sua religião, independente da sua crença, independente da sua formação, independente do bairro, da cidade que você more, que a gente precisa de boas pessoas nos lugares em que elas estão, defendendo e ocupando os espaços públicos. Porque aí sim a gente vai ter uma sociedade melhor. Ótima. Consideração final. Agradecemos a sua presença, a sua deferência, depois aí de um período de ajustes de agendas, mas a sua participação no programa Cidade Real foi bastante oportuna, bastante equilibrada, até porque você sendo um garoto, e assim de maneira carinhosa me refiro a você, mostra que a participação de pessoas jovens podem fazer toda a diferença. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Precisamos definitivamente encerrar os nossos trabalhos, já estamos nos acréscimos, mas temos que registrar a participação, a presença e, eu diria, eficiência das assessoras do ilustre convidado. Carol Santos, mais à distância, contemplando todo o cenário e, proximamente, por detrás das câmeras, Gabriela Henderich, figura especial, tive o privilégio de conhecer, e futura mamãe, que durante o programa filmou todas os melhores momentos do convidado para colocar nas redes sociais, mas o advertiu o tempo todo acerca da sua postura. E dessa forma já me contenho para não causar constrangimentos. Que Deus, novamente, e Santa Rita de Cássia abençoe, protejam e iluminem, sobretudo, os eleitores que devem, no momento do voto, no momento da escolha, privilegiar Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.